Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Galvão, eu sou da área de Direito Concorrencial do BMA. A gente vai conversar hoje com o Dr. Emanuel Nasser, que ele é um médico ginecologista e obstetra. Ele trabalha no ambulatório de atenção especial às pessoas trans e travestis na Santa Cecília, aqui em São Paulo, e ele cuida muito dos assuntos envolvendo diversidade e saúde. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouco com ele sobre esses temas. Bem-vindo, Emanuel. Acho que vai ser uma conversa muito legal hoje. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom, Emanuel, a gente tem visto nos últimos anos uma discussão muito rica na sociedade envolvendo diversidade, isso vem ganhando espaço na mídia, nas empresas, na sociedade como um todo, mas a gente ainda vê pouco sendo dito sobre a intersecção entre saúde, medicina e a diversidade, né? Qual a importância da gente discutir essas questões, ou seja, discutir a diversidade e a saúde em conjunto? É importante a gente lembrar que um dos primeiros conceitos de saúde, inclusive corroborado pela própria OMS, é que saúde não é ausência de doença. Então, quando a gente expande esse conceito, a gente começa a entender que o bem-estar social também faz com que essa pessoa esteja ou seja mais saudável. Quando a gente começa a conversar sobre assuntos de diversidade e inclusão, a gente tangencia nesse ponto de bem-estar social e faz com que essas pessoas se transformem em pessoas mais felizes e em pessoas mais completas. Também a gente precisa reforçar que a medicina, historicamente, ela é feita baseada para pessoas héteros, cisgêneras e, sobretudo, brancas. Então, a partir do momento em que a gente começa a salpicar essas questões de diversidade e inclusão na sociedade, a gente força uma área que é muito tradicional, que é a medicina, a expandir esses conceitos e a promover outras terapêuticas para corpos diferentes daqueles que naturalmente a gente vê. Fala-se muito historicamente sobre saúde LGBT, mas principalmente voltado para as pessoas que são gays, lésbicas e bissexuais. Só que a gente precisa compreender que debaixo desse guarda-chuva de LGBT existem outras palavras que contemplam outras pessoas que existem, que precisam de uma necessidade diferente do que aquelas outras que falam, sobretudo, sobre orientação sexual e não identidade de gênero. Obrigado. Acho que você tocou num ponto sobre pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Eu acho que talvez valha a pena, se você puder explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, que talvez esses conceitos não sejam tão claros. O que seria transexualidade, né? O que seriam pessoas cisgênero, pessoas transgênero? Antes da gente conceituar a transexualidade, a gente precisa entender o que é cisgeneridade. Às vezes a gente tem uma tendência muito natural em explicar aquele que desvia do que os nossos olhos estão acostumados e a gente deixa de pontuar o óbvio. Dentro do guarda-chuva LGBTQIAP+, a gente tem um arranjo de orientações sexuais e identidades de gênero, que são diferentes, mas podem ser complementares entre si. As siglas, por exemplo, L, G, B, P e o A, eles falam muito mais sobre afetividade, sobre orientação sexual, a forma com que a gente desenvolve o afeto por outras pessoas, que podem ser do mesmo gênero, podem ser de gêneros diferentes, podem ser de ambos os gêneros, e assim sucessivamente. Só que, dentro desse emaranhado de letras, a gente fala sobre identidade de gênero. E aí a gente recai nesses termos cisgeneridade e transgeneridade. A pessoa cisgênero são aquelas pessoas que, ao nascer, a gente tem uma tendência natural na medicina que é conferir o gênero à pessoa ao nascimento. O que isso quer dizer? Que quando a criança nasce, a gente olha a genitália e faz um reconhecimento dessa genitália e confere um gênero. Se você nasce com a genitália lida como masculino, que é o pênis e o testículo, você é conferido ali na sua certidão de nascimento
com o gênero masculino. E aí tem todas essas implicações jurídicas, que talvez vocês sabem melhor do que eu, que vem atrelada a esse gênero. E se você tem uma genitália lida como feminina, que é a vulva, a vagina, você vai ter lá na sua certidão de nascimento escrito como o sexo, o gênero feminino. Só que a gente precisa compreender que gênero é diferente de genitália. O gênero é essa construção social e contínua. À medida que a gente vai desenvolvendo as nossas relações interpessoais ao longo da vida, a gente vai entendendo se a gente tem essa identificação com a genitália ou não. Se, ao longo dessa minha construção social, eu tenho essa afinidade com o gênero que está escrito ali na minha certidão de nascimento, eu sou denominado como uma pessoa cisgênero. E se ao longo dessa construção eu caminho para um gênero diferente daquele escrito na minha certidão de nascimento, eu sou denominado como transgênero. Então, a letra T da sigla LGBTQIAP+, ele fala sobre essas identidades, que são identidades que se identificam com um gênero diferente daquele que foi conferido pela medicina ao nascimento. E acho que justamente por essa falta de conhecimento que muitas pessoas têm sobre o que é transexualidade, a gente acaba vendo um preconceito muito grande na sociedade e, por vezes, essas pessoas acabam sendo marginalizadas, né? De que forma a saúde entra e a medicina entra nessa questão para acolher essas pessoas e também para considerar as particularidades delas dentro das questões de saúde como um todo, considerando justamente essas diferenças que as pessoas transexuais têm de pessoas cisgênero, né? É importante a gente pontuar que tem uma coisa na medicina e na saúde pública que a gente fala que são estresse de minorias sexuais, né? Existem historicamente escritos estresses de minorias que são que fala sobre as populações minorizadas. E a gente faz também, dentro dessa questão de saúde, esse apêndice voltado única e exclusivamente para essa população minorizada do ponto de vista das suas identidades e diversidades sexuais. Quando a gente vai olhar profundamente sobre essas questões, a gente vê uma dificuldade de acesso a essas pessoas, violências estruturais dentro da própria família ou das estruturas que elas estão inseridas, como, por exemplo, escola, transporte público, e todos esses processos de violência, e aí eu estou falando de um contexto muito mais macro, eu estou falando para todas as letras da diversidade, né? LGBTQIAP+, não voltado única e exclusivamente para a letra T da transgeneridade. A gente vê uma tendência natural que essas pessoas interiorizem esse preconceito, reverberem dentro de si mesmo uma homofobia, uma transfobia internalizada, o que faz com que haja um afastamento da saúde e até mesmo uma tendência natural, como um mecanismo de autoproteção, de omitir a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Então, a gente precisa entender que o meu papel como promotor de saúde pública é tentar minimizar esses gatilhos e esse estresse. E aí, voltando àquele conceito inicial de que saúde não é necessariamente a ausência de doença, a gente começa a pensar que promover o bem-estar de como essa pessoa vai chegar até mim, respeitando pronomes, mudando a forma com que a gente trata essa pessoa, ou mudar a forma com que a gente conduz uma consulta tradicionalmente, pode fazer com que essa pessoa se sinta mais acolhida e a gente possa mudar o curso do bem-estar dessa pessoa. E você trabalha também como médico ginecologista no ambulatório de atenção integral às pessoas trans e travestis
na Santa Cecília, né? Como que tem sido essa sua experiência atendendo nesse ambulatório e como você vê a importância de se existir um ambulatório desse tipo, principalmente dentro do SUS e voltado a essa população? Sempre quando eles me fazem uma pergunta parecida como essa, eu costumo lembrar que eu sou um médico que fiz uma especialização de ginecologia e obstetrícia e que essa especialização, dentro das cadeiras da faculdade, ela é chamada de saúde da mulher. E aí existe um corte temporal para alguns anos depois, eu fazendo essa saúde integral para mulheres, mas mulheres que têm pênis, não mulheres que têm vagina, que é o que fizeram, o que me ensinaram ao longo da minha formação, né? Que o ginecologista é o médico da mulher. Então é importante que, dentro de uma estrutura de saúde pública, a gente possa rever esses conceitos que são tidos como ultrapassado, né? O gênero não é necessariamente aquela pessoa, o gênero feminino não é necessariamente aquela pessoa que tem uma vulva, uma vagina. As mulheres, elas podem ter uma genitália diferente daquela vulva e vagina, assim como existem homens que têm vulva e vagina e aí precisam do cuidado do ginecologista. E também é importante a gente reforçar que o SUS, na sua lei geral de formação, ele fala sobre um princípio ideal que se chama equidade, que é tratar os desiguais de maneira desigual. Quando surge um ambulatório de atenção integral a pessoas trans e travestis, a gente fala sobre conferir dignidade, conferir cidadania, porque essas pessoas podem parar de serem marginalizadas, no sentido de estarem à margem, de terem que se preocupar com o seu autoconhecimento e com a promoção da sua saúde de maneira em que elas precisem cuidar disso só, e não de que existem profissionais de saúde cuidando integralmente delas. É fundamental que hoje a gente consiga dizer que existem profissionais de saúde que têm uma formação tradicional, cuidando desses corpos que até então eles eram privados de pertencerem a esses ambientes. Hoje essas pessoas elas conseguem ter uma retificação de nome que confere cidadania. Hoje essas pessoas conseguem empregabilidade que confere cidadania. Hoje essas pessoas elas conseguem um atendimento de qualidade num serviço único de saúde em que elas são tratadas integralmente, elas conseguem ter as suas doenças de base, se eventualmente elas têm, como uma diabetes, uma hipertensão, um problema de tireoide, tratadas, e ao mesmo tempo a gente consegue minimizar alguns eventos estressores, como não se identificar com o seu próprio corpo, dando hormônios para que elas consigam também conferir autoestima. E aí, quando a gente consegue passar por tudo isso, a gente vê que isso é saúde, né? Esse bem-estar social. Tem uma colega minha que ela é uma paciente que acabou virando uma colega, que ela fala que a palavra felicidade, na verdade, ela deveria ser feliz cidadania. E aí, na verdade, quando a gente fala sobre saúde LGBT, a gente fala sobre feliz cidadania, que no momento em que as pessoas se transformam em cidadãos, elas automaticamente transformam-se em pessoas mais felizes. Falando um pouquinho sobre saúde e diversidade dentro das empresas, como que a gente consegue inserir essas discussões dentro de saúde dos trabalhadores, no contexto das empresas, todos esses pontos envolvendo a diversidade, como isso se encaixa dentro das empresas? A gente pode falar sobre coisas muito pequenas e que têm um efeito gigantesco do ponto de vista da saúde mental do colaborador, até contextos muito maiores. Pensando em conceitos muito pequenos, menores, e que podem ser implementados de maneira imediata no dia a dia, o respeito ao nome social,
troca de crachás, a troca do vale alimentação e vale refeição pelo nome social da pessoa, para que essa pessoa não precise passar por constrangimentos na hora que for a sua alimentação. A gente pode fazer pequenas pílulas de treinamento para todos os colaboradores do que é gênero, do que é orientação sexual, porque às vezes há um viés de confundimento muito grande de que a drag queen é travesti e de que a travesti necessariamente tem que ser gay. Então, talvez os próprios profissionais dos recursos humanos podem ir implementando pílulas de conhecimento. Isso são coisas muito acessíveis que você pode implementar no dia a dia. Um ponto muito importante e que eu costumo bater muito nessa tecla, que é a troca dos sinais dos banheiros. Ao invés de ter um banheiro masculino e feminino, ter um banheiro unissex. Porque o colaborador que se identifica com uma identidade de gênero diferente daquela cisgênera, ela não vai se sentir constrangida, o colaborador não vai se sentir constrangido em ter que escolher o banheiro ou ter que usar o banheiro num momento de menor fluxo. E, para muito além disso, a gente pode conversar sobre ações mais macros, né? Muitas empresas hoje conseguem vincular aos seus contratos de CLT planos de saúde, convênio médico, e aí talvez a gente possa pensar em coisas muito parecidas o que a Meta fez recentemente, de apoiar, do ponto de vista financeiro e médico, a transição de gênero dos seus colaboradores. Então, existem coisas que se a gente fizer de muito pequeno, já mudam, já causam impacto na felicidade, no rendimento do colaborador, até um processo muito mais macro de garantir esse bem-estar e completude das pessoas. Muito obrigado, Emanuel. Eu acho que essa conversa foi muito, muito produtiva. Eu acho que ela é o início de um debate que tem que ser feito, que é muito mais profundo, que é muito mais complexo, mas certamente o que você trouxe para a gente aqui vai fazer esse debate se aprofundar e se tornar cada vez mais rico, principalmente para quem está nos ouvindo e que talvez não tivesse conhecimento sobre essas particularidades da população LGBTQIA+, e essa intersecção com a saúde. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Eu quem agradeço, fico à disposição.